tá? Esse aqui é o quadrado, tá, pessoal? E tá faltando quem? Na verdade, tá faltando aqui o quadrado do segundo termo, tá? Mesma coisa aqui que também tá faltando. Como é que a gente vai encontrar esses valores, tá? Macete, pessoal. Vocês estão observando que isso aqui é 2 vezes o restante? Vocês estão percebendo que aqui é 2 vezes também? E se ele é o produto de 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá? O primeiro termo tá aqui, tá? Se eu extrair a raiz desse primeiro termo, eu já sei quem é. Qual que é o detalhe, gente? O primeiro termo, esse valor aqui, ele vai estar junto com o x, então a gente já sabe que ele é o x. E a gente sabe que ele é o dobro, tanto aqui quanto aqui. Então, o meu segredo é sempre dividir isso aqui por 2, que daí a gente vai chegar a um produto notável também. Eu tenho que descobrir por quem é que eu tenho que multiplicar, ó, eu vou ter 2 vezes o x vezes o segundo termo. Quem que eu tenho que multiplicar 2x para chegar no 4x? Por 2. Aqui, 2 vezes o y e vezes o valor. Por quem que eu tenho que multiplicar o 2y para chegar no 6? Por 3. Então, o 2 está acompanhando sempre esse produto. Então, eu poderia simplesmente dividir 4 por 2, eu já sei. E a variável, ela só está aqui por causa do primeiro termo. A variável só está aqui por causa do primeiro termo. Então, o valor que tiver aqui, ele é um valor numérico. Lembram aqui, ó, a equação reduzida? Ele é um valor numérico, ele não vem acompanhado de nenhuma letra. Então, eu só preciso descobrir quem é o número, ok? Então, o nosso macete é o quê? Dividir ele por 2, tá bem? Deixa eu tentar apagar um pouquinho aqui para limpar. Vou apagar tudo aqui, daí eu reescrevo para a gente facilitar. Vamos lá, então. Eu vou unir o x e o y. X ao quadrado mais 4x, mais y ao quadrado mais 6y. O 3 já tá lá do outro lado, né? Detalhe. Lembram do seguinte detalhe? Tudo que eu faço de um lado do sinal da igualdade, eu tenho que fazer do outro? Quando eu for acrescentar ou tirar, eu tenho que fazer isso? É o que a gente vai fazer, ó. Separei variáveis para um lado, valor numérico para o outro. Agora, para voltar a tornar isso aqui um trinômio quadrado perfeito, tudo que eu somar desse lado, eu vou ter que somar do outro lado também, tá, pessoal? Só assim eu vou conseguir chegar ao nosso resultado. Então, aqui eu sei que qual é o valor que eu tenho que somar? X ao quadrado mais 4x mais qual o valor que eu tinha que fazer aqui? 2 ao quadrado, né? Lembram que eu tenho que pegar o 4x e dividir por 2? O 4 dividido por 2, que vai dar 2 ao quadrado, né? Ó, vou separar aqui. Isso aqui vai dar quanto? 4, né? Eu tenho 3 desse lado. Aqui dá 4. Eu vou somar 4 aqui, mas tem que somar 4 aqui também. Vou deixar 2 ao quadrado, como tô deixando ali. Mais y ao quadrado, mais 6y. Isso aqui, o y, é por causa do primeiro termo, lembra? Então, 6y dividido por 2 é mais 3 ao quadrado, né? Então, se eu tô somando mais 3 ao quadrado aqui, eu somo mais 3 ao quadrado aqui.
Pessoal, eu fiz uma pausa aqui porque eu tava tentando me lembrar que tinha um valor que era negativo, né? O valor que nós tínhamos negativo era aqui no 4, né? Ó, eu copiei errado uma coisa aqui, ó. Aqui é menos 4. Depois vocês podem voltar ao vídeo e vão ver que aqui é menos 4x, tá? Menos 4, tá? Então, aqui é menos 2 ao quadrado e aqui menos 2 ao quadrado também. Tava tentando, fiz uma pausa para tentar me lembrar quem que era quem, tá? Vocês viram que, então, tudo que eu fiz de um lado, o sinal da igualdade, eu fiz do outro também. Pessoal, como esse aqui é um resultado do produto do primeiro para o segundo termo, extraindo a raiz, isso aqui eu consigo voltar a quem? A x menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 elevado ao quadrado, igual a quem? A 3 mais 4 mais 9, tá? Vocês querem só ter certeza que eu não fiz errado, pessoal? Olha aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vai ser menos, né? Porque aqui tá negativo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. 2 vezes o x e vezes o 4 vai dar menos 4x, mais o quadrado do segundo termo, que é 4, tá? Retornamos a isso ou não retornamos? Retornamos, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4, mais y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o y vezes 3 é 6y, mais 9, tá? Viu como a gente retorna? Igual a 3 mais 4 dá 7, 7 mais 9 dá 16. Tá? Fiz só a prova para vocês verem que a gente estava chegando no macete corretamente. Então, eu consigo daqui, pessoal, x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 16. Isso aqui, reescrevendo lá, eu quero saber quem é o centro e quem é o raio. O raio está elevado ao quadrado, né? Então, se o raio é elevado ao quadrado é igual a 16, o raio é igual a raiz de 16. O raio é igual a 4, tá? É mais ou menos 4, né, pessoal? Quando a gente extrai a raiz é mais ou menos 4. Mas, como não existe um raio negativo, não existe uma distância negativa, por isso que a gente adota o raio igual a 4. Então, eu tenho que o raio é 4, que a gente já fez, e o nosso centro vai ser quem? O nosso centro vai ser sempre o sinal contrário de quem tá aqui, tá, pessoal? É o sinal contrário de quem tá aqui e de quem está aqui. Então, se é menos 2, o valor que acompanha o x é o valor de x, e o valor que acompanha o y é o valor de y. E aqui o 3 é positivo, é menos 3. E temos que o raio é igual a 4. Vocês viram que a gente saiu desse centro e desse raio, construiu a equação geral, e da equação geral a gente voltou e encontrou o mesmo valor, tá? Então, essa é a finalidade de mostrar para vocês. Se a nossa ida é verdadeira, a volta também é. E eu quis fazer esse exercício com vocês, para vocês perceberem que existe essa possibilidade. E daí eu vou fazer agora o exercício número 3 com vocês aqui, tá? Pessoal, então agora observe o exercício número 3, que ele fala em determinar o centro e o raio da circunferência. É dada a circunferência x mais y ao quadrado menos 6x mais 2y menos 6 igual a 0. E através dela a gente vai ter que encontrar quem é o centro e quem é o raio, tá? Então, vamos lá. Ó, reescrevi ela aqui pra gente. O que a gente tem que fazer? Lembram que eu disse que a gente agora volta a unir quem é x e quem é y, né? Então, vamos lá. Eu tenho x ao quadrado menos 6x, né? Coloco eles juntos. O y
y ao quadrado mais 2y, e o 6 tá sobrando, vai para o outro lado. Eis um detalhe, para mim voltar para a equação reduzida e poder encontrar quem é o nosso centro, eu preciso transformar isso num trinômio quadrado perfeito, né? E a gente não precisa saber qual é o valor numérico que acompanha esse trinômio quadrado perfeito, inclusive porque eu preciso somar aqui do outro lado, tá? Então, eu preciso descobrir quem é o valor numérico que acompanha, tá? Eu comentei com vocês anteriormente que o x está acompanhando, né? Ele acompanha sempre o x ao quadrado, porque se eu extrair a raiz aqui, o primeiro termo a gente já sabe que ele é x. Se eu tivesse um outro valor aqui, digamos 4x ao quadrado, seria 2x. Mas como eu só tenho só x ao quadrado, é como se eu, para descobrir qual é o valor numérico, é só dividir isso aqui por 2, tá? Porque isso aqui é resultado de quem? Do produto do primeiro termo com o segundo termo. Então, eu tentar descobrir. O primeiro termo a gente sabe que é x, se eu extrair essa raiz. Então, 2 vezes o x dá 2x. Por que valor eu tenho que multiplicar 2x para chegar a 6x? Como é negativo o sinal aqui, vai ser negativo também. Por quem eu tenho que multiplicar 2x para chegar no 6x? Por 3, correto? Ó, 2 vezes o x vezes o menos 3 dá menos 6. Por isso que eu falo que é só um macete, é só dividir isso por 2, tá, pessoal? Daí eu encontro quem é o valor. Vou colocar aqui depois o sinal da igualdade, pessoal, porque isso aqui vai ao quadrado, né? 6, e daí a gente sempre lembra de colocar esse valor que a gente acrescentou aqui, a gente vai acrescentar desse lado, tá? Mais menos 3 ao quadrado. E agora, no y ao quadrado mais 2y. Mais y é o primeiro termo, né? Qual vai ser? Esse valor é positivo, então quer dizer que aqui vai ser positivo. 2 vezes o primeiro termo, que é y, né? Dá 2y. Por que eu tenho que multiplicar 2y para chegar a 2y? Por 1, tá? Isso ao quadrado. Então, mais 1 ao quadrado. Então, por isso que eu disse, se eu pegar 2y e dividir por 2, vai dar 1, né? Eu só trabalho com o valor, tá, pessoal? Porque o y é do primeiro termo. Só com o valor numérico. Então, por 1. E daí, a gente já tem. Então, eu consigo já olhar aqui, dizer quem é o nosso centro e vou resolver lá do outro lado para dizer quem é o nosso raio. Então, vamos lá. X menos 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, vai ser igual a quem? 6 mais 3 ao quadrado, que dá 9, mais 1. Vou ter, então, que o nosso centro vai ser quem? Sempre o sinal contrário de quem tá aqui, né? Desse valor que tá aqui. Então, se ali tá menos 3, aqui vai ser 3. Se aqui está mais 1, vai ser menos 1. E o raio vai ser igual a quem? Raio quadrado é igual a quem? 6. 16 mais 9 mais 1. Desculpa, 6 mais 9 mais 1 é 16. Então, eu tenho que o raio ao quadrado é igual a 16. Então, o raio é igual a 4. Chegamos ao nosso valor, ok? Pessoal, olha que legal esse exemplo 4 aqui. O exercício 4 fala no seguinte: complete, tá? A circunferência de centro 2 e 3 e raio 5 tem equação, tá?
x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado. Novidade nenhuma, né? Agora, tá nos dando assim, a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 7 é igual a zero. Tem centro tal, origem tal. Sua equação reduzida é... Vamos tentar fazer ela? Vamos lá, então, pessoal. Tem a equação lambda aqui, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 7 é igual a zero. Tá? Quem é o centro e quem é o raio. Então, vamos lá. Lembrando que eu tenho que unir, então, as variáveis x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado mais 8y igual a menos 7. A gente precisa, tudo que faz um sinal de igualdade, fazer do outro lado do sinal de igualdade, e a gente precisa fazer uma redução do trinômio quadrado perfeito. Então, o primeiro termo eu já sei que é x, eu sei que vai ser negativo por causa desse valor que é negativo, da mesma forma que o primeiro termo eu sei que é y, e sei que aqui vai ser positivo porque o 8 é positivo. Isso igual a menos 7, né? Então, vamos reestruturar. Lembram que eu disse que a gente tem como macete que a gente pode simplesmente dividir isso por 2, né? Porque o x já acompanha o primeiro termo e esse resultado, esse menos 6x é resultado de 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, se é 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo é 2x. Por quanto tem que multiplicar 2x para obter 6x? Por 3. Então, é a mesma coisa que fazer 6x dividido por 2, que vai ser 3, ok? 3 ao quadrado. Então, vou somar aqui do outro lado também, menos 3 ao quadrado. E o y? Y ao quadrado mais 8y. Se eu for seguir a regra, tá? 8y dividido por 2 dá 4. 4 ao quadrado. Será que eu tenho certeza? Ó, 2 vezes o y dá 2y, vezes o 4 dá 8y, que é o valor que nós temos aqui. Então, mais 4 ao quadrado. Então, aqui a gente já tem x menos 3 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado, igual aqui, menos 7, mais 9, mais 16. Então, 16 mais 9 dá 25, né? 25 menos 7, isso aqui é 18, tá? Então, eu posso substituir tudo isso aqui por 18. Então, disso a gente chega que o nosso centro vai ser quem? Sempre lembrando que é o sinal contrário, quem tá com x é o valor de x, quem tá com y é o valor de y, e o nosso par ordenado é sempre o valor contrário do que tá aqui. Se aqui é menos 3, o par ordenado é 3. Se aqui é mais 4, o nosso y vai ser menos 4. E o raio, nesse caso, como ele não é exato, eu vou permanecer com ele dentro da raiz. Bom, fazendo isso, o que que pede aqui? Vamos olhar. Tá pedindo pra gente fazer o quê? Então, a gente tem quem é o centro e quem é o raio. Então, a equação 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 16y mais 24y mais 6 igual a zero representa uma circunferência. E sua equação reduzida, qual que vai ser? Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai saber qual que é a equação reduzida? Fazendo o mesmo processo que esse, tá? Seguindo, então, pessoal, a próxima equação vai ser quem? 3x ao quadrado mais 3y mais 24, mais 12x mais 24y mais 6. Pessoal, observa que todos esses aqui são múltiplos de um único valor, né? De 3. Então, eu posso simplesmente pegar essa equação
e simplificar ela por 3, que facilita a nossa resolução, tá? Senão ela vai nos dar bem mais trabalho. Então, vamos lá. X ao quadrado, tá? Unindo aqui, nós vamos ficar com quem? X ao quadrado mais 4x. Unindo aqui, então, eu sei que o primeiro termo é x, aqui é positivo. E vamos lá. Que número? 2 vezes o x, tá? Dá 2x, que número eu tenho que multiplicar para chegar no 4? Por 2, né? Então, eu poderia simplesmente dividir isso aqui por 2. 2 ao quadrado. Lembrando que tudo que eu faço de um lado do sinal da igualdade, eu tenho que fazer do outro, né? Mais 2 ao quadrado. Mais y, se eu dividir 6y dividido por 2, vai nos dar 3, né? Então, esse é o termo, mais 3 ao quadrado. Tudo isso aqui dá quanto mesmo? Ó, menos 3 mais 4, mais 9, né? Isso aqui vai nos dar 10, tá? 9 mais 4 dá 13, 13 menos 3 dá 10. Então, eu vou ter que o nosso centro aqui vai ser quem? Menos 2, porque é sempre o sinal contrário, né, pessoal? E menos 3. Era só isso que pedia, né? Isso, tá? A última alternativa aqui, pessoal, ela traz uma afirmação. Vamos ver, será que vocês concordam? A equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 17 igual a 0 não representa uma circunferência alguma, pois se A é igual a 1 e B é igual a 3, qual é o valor do raio? Bom, o que nós temos? Será que não representa mesmo uma equação, pessoal? Olha, vamos lá. Aí, a equação é quem? X ao quadrado mais y menos 2x menos 6y mais 17. Reescrevendo, a gente fica com ela assim. Consigo encontrar quem é o centro, será? X menos 2x dividido, né? Menos 2 dividido por 2 dá menos 1, elevado ao quadrado, menos 17, mais menos 1 ao quadrado, tá? Isso que a gente vai fazendo. Mais y menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Qual que é o detalhe? Então, eu tenho centro 1 e 3, como tá afirmando aqui. Tenho centro 1 e 3, aqui. Mas quem que é o raio, pessoal? Observe que o raio é quem aqui? Menos 17, mais 1 e mais 9, né? E mais 9. Que isso aqui vai nos dar quanto? Menos 17 mais 1, menos 16. Menos 16 mais 9 vai dar menos 7. Então, o raio ao quadrado é igual a menos 7. O raio é igual à raiz quadrada de menos 7. E isso não existe. Bom, se esta realmente fosse uma circunferência, tá? Com o centro 1 e 3, quanto deveria ser o nosso raio, tá? Então, já está provado aqui que pelos valores da equação geral, ela não representa uma circunferência. E isso, pessoal, pode acontecer, pois, na verdade, a gente tem toda equação nesta forma aqui, na verdade, assim, toda circunferência admite uma equação desta forma. Mas não quer dizer que esta equação aqui seja necessariamente uma circunferência. Mostramos um exemplo aqui. Se o raio, ele tá negativo, tá?
que eu posso saber? Pelo centro, pessoal, eu consigo descobrir quem é o nosso raio, não consigo? Lá na nossa equação reduzida, eu poderia descobrir isso. Mas nós temos ali ainda que o raio, eu poderia encontrar ele através de outras formas, né? O raio, vou apagar aqui. Lembram que nós temos aquela representação aqui, ó? Então, o raio, nesse caso aqui, ele teria que ser quem? Tá? Eu poderia ir fazendo a substituição, ó. O raio é igual a raiz de 1 ao quadrado, 1 mais 9 menos 17. É isso que aconteceu, tá? Se eu fizer isso, ele vai dar um raio de quanto? De menos, opa, raio de menos 7. E daí, isso aqui não pode acontecer. Nesse caso, então, pessoal, o que aconteceu? A nossa equação apresentada, ela não satisfaz uma equação da circunferência, porque a gente sabe do que foi colocado lá em cima antes, que o raio precisa ser maior que zero. E no caso, quando ele é negativo, ele é menor que zero, tá? Ele tá no sinal contrário. Então, eu tenho que o nosso R precisa ser maior que zero. Daqui nós temos que o nosso raio é menor que zero. Não existe circunferência com raio negativo, tá? Porque eu preciso ter um mínimo de raio para ter uma circunferência, tá? Pessoal, o que é importante vocês saberem da equação da circunferência? Isso, esta é a parte principal, tá bem? Tomando parole de gravar. Pessoal, então vamos lá. Quando eu tiver um ponto P com relação à circunferência, com relação à distância, quando a distância do centro até o ponto P for maior que o raio, quer dizer que esse ponto está fora da nossa circunferência. Então, se esta distância aqui, o ponto, ela é maior que o raio, quer dizer que o ponto está aqui fora. Se, vamos pegar aqui, tá? Então, digamos aqui, ó, se o ponto tá aqui fora, quer dizer que a distância, então, a distância de P até C é maior que o raio. Se o ponto estiver aqui dentro, quer dizer que a distância de P até C é menor que o raio, tá? Então, esses são os casos que a gente tem. E no caso, se a distância do ponto P até o ponto C for igual ao raio, quer dizer que o ponto pertence à nossa circunferência, tá bem? Isso aí, tá, pessoal? É isso que é principal para vocês lembrarem da circunferência, tá? Muito obrigada.